Aí galera, boa noite, estamos ao vivo lá no programa Esporte Cidade com o Brasil, você convidado. Hoje a mesa está repleta, tá ficando já, não xingo mais ali. Faltou só o meu corrido, né? Brincadeira, a gente teve uma ideia, eu, Rafael, chamar de Rafael também, tá chamando depois a ideia com o doutor Cássio Eduardo, Paulo Gaspar, para ter um papo aí, para ter uma bate-papo a respeito da situação do esporte no Cachoeira Paulista, situação do campo de futebol, qual é a perspectiva, né, de melhorias. Então, desde já, eu queria agradecer a você que gostou de ter aceito o convite. Infelizmente, o Eduardinho também foi convidado para estar com Campinas, não pôde participar, não vai poder participar, mas desde já agradeço o Rafael, Cláudio, outro Rafael Legado, Cássio Eduardo, por ter aceito a gente para no papo dele. Vamos começar com o Cássio. A esposa deixou fazer. Dá uma na cabeça dele, nós somos outra disciplina. Zero, Cássio. Só desse jeito. Só rapidinho, só para a gente colocar a ideia, só de nessa. Sim, a ideia é saber agora o que vai ser feito, para onde que vai o estádio municipal, porque até então ele é um estádio de eventos hoje. Ele é um lugar de eventos, ele não é um lugar mais para ser praticado esporte. A cidade necessita de um lugar de eventos? Está atrasada nisso, que cidades pequenas como Areias, como outras cidades pequenas aqui do Vale já tem. Então, ela necessita sim de um lugar de eventos, mas para onde? O que vai ser feito no esporte? Futebol hoje é o principal esporte da cidade, talvez do país. Então, lá você abrigar o futebol e o atletismo englobado. E aí, então onde ele vai ser deslocado? Ele vai ser deslocado? Vai ter alguma coisa? Vai existir alguma reforma do campo? Porque não adianta você gastar dinheiro reformando o campo, fazer o evento. Você reforma o campo, faz o evento. Você desagrada, se você não agrada a gente, você desagrada, entendeu? Porque não tem lógica. É dinheiro gasto, dinheiro jogado fora. Dinheiro gasto, dinheiro jogado fora. Quem que vai ser? Talvez eles não sejam uma obrigação, mas eles têm que passar para isso. Ó, a partir de agora, o campo da quadra vai ser uma praça de eventos. E a gente vai pegar o campo do São João, a gente vai pegar o campo do Zoinho, a gente vai estruturar eles, os esportistas jogarem futebol. A gente vai fazer alguma, por exemplo, atletismo que engloba ali do lado. A gente vai fazer um parque ecológico. Alguma coisa tem que ser passada. Do jeito que está, sem saber o que vai acontecer, me abre o BS para mim meter crítica, abre o BS de lá para cá para meter crítica. Então, esse não é o intuito, né? Eu acho que a nossa indignação é porque não é de hoje isso, né, Cássio? Desde o ano passado, que já teve um circo a primeira vez, eles colocaram o circo no campo, depois fizeram a promessa para a gente que em 30 dias estaria tudo estruturado novamente, e isso não aconteceu. A gente não quer que não tenha evento, porque Cachoeira precisa de evento de carro, de circo, de rodeio. A cidade precisa disso, a população precisa disso. Mas, no mínimo, tem que ter um planejamento após o evento para arrumar o campo. Eu acho que a cidade tem outros lugares para fazer esse evento, mas se não tiver, tem que ter esse planejamento. Porque esses eventos são eventos esporádicos, pelo menos no meu ponto de vista. Rodeio aconteceu aí uma semana. Circo, não sei nem se chegou um mês. E esses eventos esporádicos depois impedem a gente de realizar os eventos nossos que são semanalmente. Tá? Acho que em Cachoeira a gente tem em média de uns 20 times de futebol. Se a gente for levar em consideração aí 30 pessoas por time, a gente tem uma grande parte de pessoas que realizam a atividade física, que é a principal lazer do pessoal é o futebol. E lá no campo, na quadra pelo menos, antes eu via que tinha também treinamento dos goleiros, tinha trabalho social, isso era muito legal. E hoje em dia a gente está impedido de realizar isso. Acho que hoje em dia o melhor campo da cidade é o campo do São João, que só é bom porque a associação do bairro cuida de lá. A gente sabe disso, é lógico que tem o apoio de algumas pessoas. Eu já vi vereador arrumar trator para ir cortar, para ajudar em algumas situações que não é mais sua obrigação, né? Já que a associação toma a frente,
mas a gente precisa de outros campos. E o da quadra para a gente sempre foi o principal. Eu, como representante do time, a gente gasta em média R$1.000 por mês para jogar lá no campo do produtor. Fabiel, é só que vai pegando o gancho seu, que você falou a respeito do vereador, né, que corre atrás para fazer as coisas. Isso aí não é função do vereador. Não aí é função. Eu acho que é função de secretaria. Com certeza. Vai deixar a infraestrutura tudo prontinho, pô. Sim, sabe de quem é. Já vem um vício já, né? Porque eu estou falando. Não, é só um minutinho. Eu fiz um convite para o secretário de esporte, tá? Eu fiz convite a todos, como fiz para vocês. Ontem eu estive com ele, fiz convite para ele também, para ele estar presente também hoje aqui, né? Para fazer o debate, né, em cima do esporte, daí eu convidei ele por ordem particular, não pôde participar. Mas o convite foi feito para. Talvez não seja por ordem particular, talvez seja por medo de entrar no confronto e não saber o que responder. Porque mostra tudo que tem feito, tudo que tem sido feito, mostra que não tem planejamento. Como você vai argumentar comigo? Eu vou chegar aqui na sabatina porque eu vou te arrebentar. Você vai argumentar comigo que se você não tem planejamento, se você é talvez um fantoche, que está ali no cargo, que tem que ser feito coisas que está por trás, porque eu prefiro não ir, porque eu vou saber te responder. Eu não tenho capacidade para te responder, eu vou responder o que é. Você falou em planejamento. Foi feito esse plano, está aqui comigo. Eu mostrei o Rafael deu amigo. Plano Municipal de Juventude do Esporte Brasileiro. Ele tem um plano do esporte brasileiro. São bastante. Ideal seria que cada um tivesse uma para vocês mesmo ter ideia, qualquer ideia da secretaria. Vou fazer só uma rápida. Pelo que eu li aí, tem as questões de promoção de atividades. Exatamente. Né? Futebol, basquete, tem aulas coletivas. Aqui, a introdução. O Plano Municipal de Juventude, Esporte e Lazer é uma iniciativa da Secretaria com a colaboração de seus participantes e apoio do prefeito municipal. Esse documento estará em constante aperfeiçoamento conforme a identificação da necessidade. O plano do governo foi esporte e lazer. Ampliar a prática de diversões e esportes por meio de iniciação esportiva de crianças e adolescentes. Oportunizar e incentivar a prática das atividades físicas às pessoas interessadas por meio de programas. Contribuir com o desenvolvimento humano, social e esportivo, proporcionando a melhoria da qualidade de vida. Instalação de academia ao ar livre em novos pontos do município. Inclusão de profissionais da educação física nas academias. Nas academias ao ar livre. Instalação de placas de orientação nas academias ao ar livre sobre o uso de aparelhos de ginástica, os horários de atendimento dos profissionais de educação física nas academias ao ar livre. Fomentar encontros nas academias ao ar livre para verificação. Então, vários, entendeu? Não tem um plano. Tem pode colocar em prática. Pode colocar em prática. Sabe, Cláudio? Não sei disso? Então, vamos lá, seguinte, boa noite a todos, parabéns Basílio mais uma vez. Eu acho que eu devo ter em Cachoeiro uns 20 anos já de vida pública, vendo essas histórias. Então essa história lá da quadra coberta, ela não é específico desse mandato, nem do mandato passado, já vem de vários. E o que eu vejo? Eu vejo que uma das soluções boas é o seguinte: são os conselhos municipais. Esse Conselho Municipal do Esporte, que é isso que a gente está debatendo aqui, ele é a presença da sociedade, ele com voz. Esse conselho vai falar direto com o prefeito. O que o secretário é? Ele é um funcionário do prefeito. Nós cobramos o prefeito. Ele coloca o seu funcionário para resolver. Então, esse fortalecimento do Conselho Municipal de Esporte é o que vai dar voz para a sociedade. Foi criado esse ano aí, né? Sim. Então, mas é o seguinte, esse conselho, ele não pode ser igual outros conselhos que já passaram aqui, que o político domina o conselho. Aí ele não sai nada. Então, ele tem que ser... Isso, por exemplo... Aquilo é só pessoas sérias, cachoeirenses que gostam de esporte e que vão colocar. Aí é só voz, tem coragem para entre aspas, ela bater de frente com o sistema. Porque a gente vive numa cidade pequena, todo mundo conhece todo mundo. Então, vem aquela pressão política, você sabe como é que você não pode falar isso, você não pode falar aquilo. Eu estou vendo que aqui ninguém tem medo de falar nada. A gente quer o
Né, o bem da cidade. A gente está com o objetivo aqui. Lá a questão lá da quadra. Para mim, não deve se fazer mais nada que não seja esporte naquele local. Não é? Senão a gente não vai ter planejamento nenhum. Se a gente não tem estrutura para depois, dentro do evento, conseguir colocar em ordem, eu acho que não tem que ser feito mesmo, tem que buscar no outro local. As grandes estruturas que estão no país hoje, que são as arenas multiuso, muitas das vezes você tem um jogo no sábado, você não consegue no outro sábado ter um futebol, é estruturada, criada de base, de chão, de alicerce para isso. Você não consegue, tudo favorece, a acústica, o gramado, a forma do gramado. Ainda assim você não consegue praticar o esporte, talvez uma semana depois, com toda essa estrutura. Imagina a gente que é simples. Eu acho que esse evento vai ser meio que divisor de águas no esporte. Sabe por que eu penso? Por quê? Aí a hora que colocar isso no papel, de quanto custou esse show, de quanto trouxe de benefício, de quanto vai custar para arrumar, vai falar, opa, não compensa fazer isso por 3, 4 dias. É muito dinheiro gasto. E a destruição também, né? Muito baixo. Será que vai? Porque aconteceu isso já no circo. Aconteceu isso no circo, acho que a promessa que a gente teve foi que o circo ia deixar uma verba para arrumar, para estruturar, e não aconteceu. Não. Pelo que eu estou sabendo, o Paulo vai saber melhor que eu. Colocaram na justiça da RZP e não arrumaram nada e até agora. A justiça não é. Sim, é o povo que paga, mas eu acho isso que na justiça é coisa de 5 anos para mais. Não, e falou tudo. Colocando na justiça, de qualquer forma, a gente que vai pagar. É a gente que está pagando. Não vai ser quem usou, quem usufruiu, vai ser nós de novo que vamos pagar. A parte lá do divisor de águas foi por causa disso. Porque você falou para mim, Claudinho, já teve esse negócio, a gente pediu para não fazer e fez de novo. Então agora acabou, gente. Não dá, ou arruma, senão vai lá. Não sei hoje, vai gastar 100, 200 mil para arrumar, não sei. Aí daqui a 6 meses vem e faz de novo, não vai adiantar nada. E o que incomoda também é assim, na minha perspectiva, é a utilização de um espaço que não é voltado para aquilo. Então assim, ninguém faz um show no hospital, perto de um hospital, porque o local não é para aquilo. Então assim, por que não fizeram um show na pista de skate? Porque não é o local adequado. O campo, por mais que ele seja grande, tenha um entorno, poxa, é um campo de futebol, né? Então assim, é um campo que tem a pista de atletismo que já é inadequada, né? Já tem uma defasagem de estrutura há muitos e muitos anos. E essa ideia de fazer a parte política, de ter a festa, é isso que incomoda quem pratica o esporte, quem trabalha com o esporte, quem vive disso como eu. Então, assim, é apaixonado, é uma coisa que incomoda, porque você não vê esse planejamento, você não vê o direcionamento correto. A festa, todas as festas, tudo que eles fizeram tem que ter. A questão é o custo-benefício disso, o local que não é adequado para isso. Porque assim, quando não dá em lugar nenhum, o esporte sempre acaba se ferrando. E as pessoas não têm ideia de que a cada real gasto com o esporte, você economiza 30. Então se você faz uma coisa, você investe 100 mil. Puta, faz a conta aí para você ver. A cada 100 mil você economiza tanto na política pública em geral, saúde, na educação, na segurança. Então essa perspectiva de que o esporte, ou só o esporte por lazer, ele não deve ser incentivado, poxa, a gente tem que quebrar esses paradigmas, a sociedade já entende, só que a gente está aqui, né? Então eu espero que... Só um minutinho, vou dar aqui, agradecer o patrocínio da água que me deixou aí. O meu amigo aqui na frente. Ele não perde. Não, eu agora, cheguei aqui na casa aqui do meu amigo, aqui do meu amigo aqui, ó, Paulo Roberto Gisele. Massa, obrigado aí. Então, o telefone da Casa Viva é 3101-3833, como você vê, você sabe comigo, todo dia. Fica na Avenida Deocleciano da Silva Azevedo, 23, Centro Cachoeiro Paulista, WhatsApp 12-9-7889-3702. Paulo Roberto Gisele. Paulo, obrigado, Deus abençoe. A vida está fazendo Nossa, perdão por ele, tá bacana. Não, eu estou falando da verdade. Vamos continuar, acho que tem alguma pergunta, vendo? Anderson Luiz do Prado, é o Ganso. Está entrando tanta verba aí para a Cachoeira Paulista, essa é agora correr atrás do prefeito e vereadores, correr atrás do que, rapaziada? Tem que
dizer o quê? 70 da verba para destinar o fundo para... O problema da pasta do esporte, assim, esporte, lazer e tudo que tem, é que a gente não sente, não visualiza as coisas acontecerem pro esporte. Né? Então, assim, você não vê. Não é vontade. Mas que organiza os campeonatos que são tradicionais, assim, campeonato de férias, campeonato do Turita, de repente o campeonato do São João que vem acontecendo. Tem uma aqui também, quer ver? Você não vê muito assim incentivos. Tem a parceria com a Canção Nova atualmente, né? Que tem a questão do atletismo, se não me engano, ginástica, mas. A pergunta do Claudio Você não vê assim. é uma boa colocação. Você que fez parte do governo, né? Mineiro, né? Fez assim. Fez campanha. Fez campanha, deve estar sabendo alguma coisa. Qual o retorno que tem essa parceria com a Prefeitura da Canção Nova? Da Atletismo, tem ideia? Uma coisa? Não sei. Não sei. Tem, rapaz? Uma coisa, ideia? Não. Eu já não estava mais lá. Mas eu acho que essas perguntas elas precisavam ser formuladas pelo esse Conselho de Esporte, né? Que foi, teve uma lei que foi criada, me parece, com o Felipe Piscina, não sei se não me engano, foi isso mesmo, mas não vai ter agora nada, não colocar em prática. Não estou sabendo. Não tem conselho. Foi Mas criada até uma lei, mas falando- não criada conselho. Por que criou a lei? Deve até falando na história lá do campo, hoje a gente vê lá que Guará está com um time de 14, 15 era 16. É hora de Cachoeira ter um time de 10, 12 para servir de Guará, pô. Fala, mas o Lorena está voltando o Ecocaré. O Lorena Voltou já. Não, mas Pegaram a safra, A visão do esporte, Isso, ela tá sendo implantada em outros lugares, porque eles estão entendendo que o hospital tá cheio, tá todo mundo sedentário, tá todo mundo mal de saúde. Como é que a gente vai fazer isso? Tem que começar na base. Hoje, eu perguntei para minha menina, o que você faz? Perguntei para ela ontem, ela disse assim, o que você tem feito na educação física? Ela, a gente fica às vezes no celular ou a gente, por Deus, cara, eu fiquei revoltado. Ou a gente fica no celular, ou de vez em quando a gente fica de pega-pega. Mas aonde foi isso? Ela estuda na escola. na escola estadual, que é tempo integral ainda, aqui na Margem. Eu não lembro o nome da escola. É difícil. Aí eu falei assim, poxa vida, na minha época, há 15 anos atrás, era. 15 anos, você tá sendo generoso. Há 15 anos Mais atrás, de 15. era metade da aula, 20 minutos para os meninos e 20 minutos para os meninos. Educação física. Era uma briga do caramba para poder usar quadra. Aí as meninas jogavam bola, jogava queimada. Aí para englobar todo mundo, jogava queimada, fazia umas coisas. Hoje não tem mais, você não vê. A gente passa perto das escolas, você não vê mais a quadra das escolas sendo usada. Você não vê mais gincana, você não vê mais nada que já começa na base nossa. O que está chegando agora, o adulto, é porque a base nossa está defasada por completo, acabou, vai para a escola para você ver, não tem mais, não tem formato, não tem interclasse, não tem, é a coisa mais difícil do Tem outras mundo, escolas, né? escola contra escola, tem que sair de escola em escola para fazer, vai contra bairro, então não tem mais, vai contra bairro é a coisa mais gostosa que tinha, na rua, você vem de lá para cá, você vê alguém no uniforme na rua, chinelinho, Travinha. por quê? Porque não é só. Hoje está explodindo na secretaria que é o que a gente está cobrando, o nosso futuro. Sim. Só que a base nossa já está morta. Infelizmente, a briga é muito grande. É que a gente está com o olho fechado. A gente, assim, não quer enxergar muitas das vezes muitas das coisas. Que a gente vai bater aqui, a gente vai melhorar aqui. Mas é muita coisa. Mas o problema é estrutural, assim, uma visão de quem já trabalhou em escola com educação física é estrutural, você não tem esse incentivo esportivo, porque a educação física mudou, hoje a visão da educação física escolar é diferente da que a gente tinha. Então, assim, o formato de aula, você não pode mais priorizar o esporte somente pelo esporte, você tem que trabalhar a inclusão, você tem que trabalhar a autonomia do aluno, a automação, enfim, um monte de coisas que saem da esfera do esporte por si só. Então, assim, aquela coisa de você fazer futebol dentro da escola, ou um vôlei, isso foi tirado porque a gente está na transição de sair de uma coisa, uma educação física mais antiga, e ir para uma educação física atual que precisa entender esse movimento, de usar tecnologia, de usar ali mecanismos que as crianças de hoje em dia gostam, que são dança. Você pega a criançada de hoje, você vê na rua
estão fazendo dança de tudo quanto é jeito e não é incentivado na escola. Então, assim, a gente dá nessa briga de não ter o incentivo, de não ter estrutura. Trabalhei em escola que você não tinha nem a bola para dar, né? Nem bola. Então, assim, dá para fazer uma série de coisas, dá. Depende do profissional, depende da gestão, depende de uma série de fatores, porque senão o resultado dão aí as pesquisas que até 2050 100% da população será obesa. Muito alto. Então, assim, o custo disso é muito alto, porque daí você interfere na saúde, você interfere consequentemente na educação, ou né, não necessariamente nessa ordem, e afeta vários aspectos sociais, né? Saúde mental, a segurança, tudo, porque daí a pessoa fica realmente Uma desestimulada, é uma boa, né? E esse plano também do governo da Secretaria de Esporte tem aqui calendário. O calendário anual que será que pretende colocar em prática. Janeiro seria o torneio de férias, futsal, projeto Brincando na Serra. Fevereiro, torneio de férias, futsal. Março, corrida 9 de março, Rio do Bueno. Abril, torneio interno de futsal feminino. Copa Cachoeira de Futebol, bairro distantes. Copa de Atletismo, Escola de Esportes Canção Nossa, tudo em abril também. Maio, torneio trabalhador de futsal. Em maio também, torneio de futebol de campo. De campo até em maio, nada. Não, tá. É o plano. É o plano. Não, Não, daqui, eu vou chegar, marca ali. Junho, corrida dos pés de São Pretinho, corrida do Mirante, que foi a semana. Em junho, torneio municipal de futsal, categoria de menores de 8, 10, 12, 14, também. Julho, recreação Copa Turita, também se vende a Copa Turita, tradicional Copa Turita. Agosto, Olimpíadas Escolares, parece que pretende, não sei o que, tá aqui também, tá falando aqui, tá? Setembro, Campeonato Varziano, que vai outubro, novembro e termina em dezembro. Vamos ver em qual campo que vai ser o Varziano. Hoje em dia a gente só tem o São João, Então, tá aqui, quer ver? não é? O campo da Margem, infelizmente, não tem estrutura. Não, com certeza o Marziano vai colocar para jogar mais. Campo da Margem. Não vai. A gente vai. Campo da Margem esquerda. Campo da Margem. Campo da Margem. É um campo que está razoável para jogar, não tem muita estrutura, mas tem que melhorar muita coisa ali. Campo do São João. Eles fizeram algumas mudanças lá no formato vestiário, a gente tem que falar também, o que eles fizeram melhorou bastante o campo. Mas, vamos lá, os outros. Então, Campo da Margem, Campo do São João, Campo do Baú, Campo do Baúzinho, Campo Sem do estrutura, Pinhão. campo de bolzinho. Não dá, não Jogador de lá. Eu tô Sem dizendo. estrutura, não tem aonde você trocar de roupa, não tem aonde você tomar eu um vou- banho, sem estrutura. Eu vou pontuar os campos e Tem vou só perguntar para vocês. Só gramado. Eu vou pontuar os campos e pergunto para vocês. São os melhores da cidade. Quais as condições do campo? Você não vai jogando direto. Melhor que o São João gramado. Campos do Quilombo, não faz sentido nada, não posso nada. Campo do Baú do Mirim. E o Campinho da Charcuim. Isso aqui é aquele também. Ela nem deve ser considerada. O campo municipal. O campo municipal. Tem dois, Vazio, tem dois. Tem o da Margem e tem o São João. Pegou? É Só esse. porque os demais pro Varziano, Em condições. São distantes, acho que no baú eles não vão colocar lá. acho difícil. Me parece que a ideia é boa, mas é não usar esses campos, gente. Baú. Tem que Aquele usar. Varziano que a gente Não, tem campo. É que aquele Varziano que a gente fez no final, que eu estava contigo no espírito e com utilização, a gente teve que usar os outros campos, né? A gente jogou Quilombo, jogou. Olha. Não, acho que poder alugar pode, a prefeitura acho que consegue. Mas é um patrocínio, É uma parceria, consegue gente. É uma ajudar. parceria, gente. Hoje no Cicred, eu acho que tem que Buscar ter uma parceria. parceria. Né, então, mas focar nesse, né, então, mas aqui no nosso debate, que é o que vai ser feito no centro de esporte. Né, isso aí a gente tem que formular, né, então, não sei o que vocês pensam, mas eu acho que a gente tem que ir lá falar com o prefeito, conversar com o secretário, marcar lá um horário, já que é um assunto tão sério. Mas, ó, Eu acho que teve algumas reuniões já. Já teve? Várias reuniões. Eu, particularmente, nunca fui em nenhuma, porque Tá aí. eu achei que não ia dar não certo. ia dar resultado, o horário também para mim foi muito ruim, mas já teve uma recente que a gente viu com alguns representantes do time. Revolucionário, né? Eles não, concluíram algumas eu coisas. vou falar em cima dessa também, tá? Eu pontuo uns 10 clubes da cidade que não ficaram sabendo da Sim, reunião. a gente. Consigo nominar eles, todos eles. Eu acho que tem uma questão política envolvida em algumas coisas. E são clubes que muitas das vezes representam a cidade, Você acha, né? Com certeza tem. Política envolve tudo aqui na cidade. Eu vou fazer uma colocação a respeito dessas reuniões que teve, a primeira que teve. Vou falar com o cara, que agora
agora que tem nesse programa esporte, eu me passa as coisas para eu divulgar e tá lá. Foi divulgado na mídia social da secretaria, no Facebook, até eu comentei na rádio, convidando todos Os times. todos os times, foi Roberto? Não sai ser justo. Todos os times do Caxias Paulista, times, né, as escolinhas, para participar de uma reunião, até eu participei da. Ele já não sei no programa? Basílio, o Tá bom, problema Eu não sei, foi. Mas Vai vamos lá. fazer uma opinião antes de Não, falar? sim, só Eu pra acho que é um concluir. convite tipo assim, ó, vai ter. Não, só para eu concluir. E é simples. Isso não é um convite. Entendeu? Não deixa de ser um convite, é um convite. Pode ser. E aí a gente tem ciência. Mas o problema é, eu particularmente, eu não compareço na reunião porque já teve várias e não adiantou nada. Então, qual é a efetividade Tem da perspectiva, reunião? né? O que realmente vai ser feito? Eu vi algumas melhorias mesmo, eu não posso falar que não vi. Né? Eu vi arrumando o campo do Zoinho, eu vi que hoje em dia a prefeitura disponibiliza transporte, se algum clube quiser jogar fora da cidade, a gente tem que preencher um cadastro, isso foi muito legal que eles fizeram. Isso eu falar agora, exatamente. E assim Isso uma pessoa. isso eu achei muito Acabou legal. o vereador agora arrumar o carro. Ô, cara, Todo mundo mas isso tem aí é direito tudo. igual. Eu já consegui até uma vez o transporte que a gente foi jogar lá em Pinda, outros times conseguem. É lógico que um transporte, mas tem 30 times, é difícil, mas ajuda. São coisas boas que eles fizeram. Mas acho que o que me preocupa mais. Mas acho que é muito paliativo isso é muito É muito pouco superficial, base assim, de de tudo, né? Para mim, um transporte é bom, ajuda. Mas me ajudaria muito mais se eu tivesse o campo da quadra. Eu posso disponível. fazer uma reunião e te dar 20 bolas e você não tem onde você jogar. Não adianta, você me Você colocar. Pra Pode dar mim, 50 bolas Nike, R$500 cada um, sim. se você não tem onde jogar. Nesses que você falou agora, eu pontuo, porque no Campeonato do Trabalhador, né, comecei a fazer as lives, comecei a criticar sem medo de ser mandado embora, do meu trabalho, que eu trabalho em lugar que todo mundo tem acesso, então, mas é uma coisa que eu não tenho medo. Quando você tem um legado, se você é honesto, você é sincero, as pessoas gostam de você, mesmo que outras pessoas te massacrem, a sua história fala pra você, não, aqui ele é uma outra pessoa, lá ele está falando do coração, mas aqui o profissionalismo dele nunca faltou. Então, exatamente. E essa verdade, nunca tive retaliação. Eu, pelo menos até que chegou a mim, nunca tive retaliação. Que seja pontuado isso, que as pessoas falam, você tem que criticar, mas foi isso, cara. Porque então não tive retaliação. Se tiver também, não tem problema. Não pode ter, pô. Exatamente. Então, eles mandam inbox. Nesse Campeonato Trabalhador, tem 5 times que gostariam de ter jogado e não receberam o convite. Porque aquela onda de fazer em uma semana para matar logo, Cláudio, eu quero fazer para dizer que teve e acabou. Também não é assim que se faz. Teve campeonato? Teve campeonato. Teve troféus, medalhas? Teve. A gente está dizendo que não teve. A gente está dizendo que o pessoal que está acompanhando aí, teve 5 times, ó. Eu não vou nominar os times, mas se quiser também nominar, não tem problema. Agora, às vezes tem mais vagas, a gente quer colocar dia, né? A gente sempre joga com dia, quer colocar o Barbosa, quer colocar, não recebeu, o Caduzinho mandou mensagem, cara, não recebi convite, cara. Vários e vários outros times que queriam participar do campeonato, nem souberam que existia reunião. Se é o campeonato do trabalhador, o que tem que ser feito? Vai na parte do convite que você falou. O convite ele não pode ser aberto, tem que ser específico. Ó, você tem uma empresa? Você tem um número de funcionários que tem no mínimo 3, porque você pode colocar 2 de fora. Então, claro, qualquer empresa que tenha no mínimo 3 funcionários, ela consegue jogar no campeonato. Porque se eu colocar 2 de fora, o mínimo, você consegue jogar com 4, né? 4 no salão, no mínimo 4. Quer dizer, com 3 funcionários você consegue colocar os outros times. Muitas dessas empresas não receberam o convite. Não souberam de reunião, não souberam que ia ter o campeonato, se ia ter ou não ia ter o campeonato. Ele foi feito, teve arbitragem, por quê? Na minha ignorância, porque se você tem mais times, você vai ter, obviamente, mais gasto na arbitragem, vai ter que pagar mais arbitragem. Então, é muito mais fácil. Vai ter campeonato, fiz o que faço esse campeonato, 5, 6 times, matei uma semana, acabou, curtivo rápido, gasto curto. Tem o próprio calendário aqui, que for dando você desculpa. Não. O próprio calendário, assim, todos os meses tem alguma coisa, mas assim, tudo muito tiro rápido. Sabe assim, então, você vê cidades próximas, aí não é querer comparar, não é querer. A minha posição aqui não é política
no nível de querer atingir alguém. Não é nada, pessoal. Não. Você vê Lorena, você vê Guará. Eu falo isso porque assim, eu já atuei em todas, eu trabalho atualmente em outras cidades. Você vê Cruzeiro, Lorena, Cana, você vê Guará, você vê Aparecida, você vê coisas que o próprio Campeonato do Trabalhador acontecem por mais tempo. Sabe assim? Se começa antes, vai terminar E, cara, assim, não faz sentido pra mim, porque assim, o Campeonato do Trabalhador, então, dos comércios, por que não pedir ou angariar ali com os próprios, as próprias empresas um apoio para o campeonato durar mais? Porque, desculpa, custo, Só para dar uma notícia. arbitragem, não sei. Deixa eu só responder aqui a Brenda Crispim, que está me perguntando, cadê a entrevista com o Adriano Moraes? Ontem eu fiz, eu estou tentando, né? Estamos aqui, fazendo. ela está falando de Não, Moraes. eu já vou responder para ela. O Brenda, Só porque ele fez isso no mundo. eu já vou responder para você. Ontem eu estou fazendo um serviço no Pai do Circo Internacional. Eu preciso entender aonde vai dizer tempo do que marcar uma entrevista com ele. A entrevista com o Adriano Moraes será feita na sexta-feira, agora, lá na fazenda dele. Depois do almoço. Terá entrevista, mas O homem tá ó. Depois do almoço. Depois do almoço. Depois do almoço. Você já vai para almoçar. Já vamos começar a fazer o homem, mas tipo ele hoje de novo, amanhã vai estar com Você vai levar a ele. equipe inteira? Vamos lá, fazer mesmo, não, então a entrevista com o Adriano Moraes será na sexta-feira ao vivo com a cidade, pelo menos às 14 horas. Beleza, Breno? Continuando Ele a vai história. ficar triste com o estado que deixaram aí a quadra. Renatinho do Toro Louco lá de Sudeiras lá. Aí? Renatinho mandou aqui, a grande realidade. Enquanto o cargo mais importante do esporte for ocupado por amizades políticas, que seriam, no caso, indicações, nada vai mudar. Mas vários. E é real, isso é real. São vários cargos da prefeitura, são cargos políticos. Sim. Infelizmente Isso é Tem que ser técnico, né? Exatamente, mas tem que ser técnico, não interessa. É político, mas ele entende da área da advocacia. Bom, não interessa a política. O cara da área tem que ser técnico. Entendeu? Agora tem vários, não citando rapidamente o caso aqui, tem vários que tem mais Particularmente aqui, o Juan, apesar de acho que ele não ter a qualificação, ele é um cara que gosta do esporte, ele é um cara que vive disso. Acho que tem mérito a indicação dele. Sim, não falando específico dele, não. Assim, independente de qualificação, acho que falta um pouco de auxílio até para ele mesmo. Pelo pouco que eu sinto, acho que é isso. Tá? A equipe é muito pequena também. Não, sei, cara, eu tenho que discordar, porque Eu tenho assim. que discordar também. Não, a ideia Fazer, por é exemplo, do plano, só você passou aqui superficialmente. Do plano, desculpa, mas assim, não é difícil fazer. Pife, Não é difícil. Eu me Não, segurei assim, pra falar, não tem pife, qualificação, não é cara. nada disso. É que assim, isso daqui acontece com ele, e não é só ele, né, com quem está no cargo dele, e sem ele. Sem ele, acontece assim, essas coisas aqui, campeonato de férias, campeonato trabalhador, campeonato turista, a corrida. Porque a corrida mesmo nunca dependeu do secretário, a gente sabe que Esses outros eu também não. entendeu? Então assim, eu acredito que é uma questão de realmente assim, olha, você tem a sua limitação ali do cargo, e aí eu entendo isso que você está falando, mas eu acho que falta um pouco de atitude para fazer as coisas acontecerem. Essa é a minha visão. Pergunta para você, Cássio, qual que foi o último, também para você também, qual que foi o último lugar de ano que tem Caixão Paulista? Quem fez? O que a gente jogou no final. né? Eu joguei no final contra. Eu tava com o time jogando a final contra o time do Tradição, que é o meu time hoje. Não é bom lembrar. Que ano foi? Esse ano faz isso? 2019, o Dudu da Farmácia postou hoje, tem umas fotos até dele. Acho que foi antes pandemia. Foi antes pandemia, 2019. Mas tem uma constância mesmo? Tipo, se todo ano tem um casamento, outra pergunta também. Tem uma constância de todo ano tem isso aí? Detalhe, eu vou falar porque eu não tenho, assim, eu vi lá no campo do Quilombo, o Dogão do São João, tava assim, ó, de baixo, correndo atrás da bola. Eu vi. O secretário de esporte, independente de quem seja, vai na hora, você falou, muitas vezes você não tem estrutura, mas você tem que ter a vontade, você tem que brigar, você tem que batalhar. Ó, Gaspar, eu não consegui, mas eu vou tentar, eu vou conseguir. Não tem esse diálogo, não tem esse olho no olho. É isso que a porrada tá aí, como é que vai ser? Ó, a partir de amanhã, a gente tem 40 dias
se não for em uma semana, se não tiver nenhuma solução política ou jurídica com o campo, aí estou fazendo um selecionado aqui, a gente vai botar a mão na massa, vai arrancar isqueiro por isqueiro que ficou dentro do campo, porque não é só jogar, isqueiro por isqueiro, anel de latim que ficou para dentro do campo, porque eu vou colocar na mão, eu vou pegar a água e vou regar. E o máximo que eu conseguir, se eu não tiver verba, se eu não tiver ajuda, patrocínio em nada, o que eu vou fazer, alguém está disposto a fazer, duvido sai. E não estou falando de dinheiro, não estou falando de milhões de dinheiro, eu estou falando aqui de atitude, só de atitude. Não adianta, igual, pô, foi legal. Eu conversei com um diretor de esportes, eu não sei o nome dele, acho que é Leandro, que tá agora lá do Imaú. Conversei com ele, olho no olho, gostei muito, porque eu gosto quando olha olho no olho, diferente do que comanda ele, que não olha olho no olho. Não olha olho no olho, não sabe dialogar, porque ele não sabe, ele está perdido. Você foi colocado aqui, você vai tomar porrada por mim aqui, ó. A porrada que vier, você vai segurar. É isso que está acontecendo com o secretariado. O diretor de esporte, muitas das vezes, ele, que talvez não seja aos nossos olhos, aos meus olhos, de muitos que comentam comigo, qualificado para estar no cargo, é um cara que fala assim, não, vai conversar comigo lá segunda-feira, vai lá na minha sala, o que você tem de ideia para passar? Pô, modéstia à parte, são 6 anos de futebol profissional que eu joguei, então um pouquinho eu sei do que eu estou falando. Nesse projeto aí, eu não vejo uma escolinha que seja, uma escolinha. Eu vejo o chileno posta lá na quadra, que é a única estrutura que ele tem para usar, você viu o projeto de vôlei ali, como é que está lotado. As pessoas estão sedentas por esporte, quer sair de casa. Cara, os caras ficaram presos em casa 3 anos, 2 anos, mortos, nós perdemos 2 anos da nossa vida. Nós somos uma geração que infelizmente perdeu O impacto desses anos. Esse projeto foi da Secretaria de Esporte, né? Então, não tirar foto, não. Por quê? Porque você tem estrutura, Sim, se você tem mas então, estrutura, o que está faltando? Cara, eu penso assim, ó, o que falta para Cachoeira Paulista, o esporte da Cachoeira Paulista é estrutura, é educador físico, pessoas qualificadas lá, entendeu? Tipo, tem, ó, Totão e o chileno só, né? Só os dois, só. Como que vai ter a secretaria? Não vai, né? Fazem 20 anos que não tem. Não tem isso para só os você. dois são. Tem que arrumar, sei lá, você que é da área política, criar vaga, 10, 15 pessoas lá para. Aqui no projeto. Os bairros são parados, né? Pegando o seu gancho aqui no projeto, tem essas questões da academia ao ar livre. Não adianta Tem você que colocar a academia ao ar né? livre, não tem exposição. Você pega cidades como São José, Taubaté, Pinda, e aí, mas tem verbas. Não é questão disso. Aqui em Cachoeira, se você coloca 2, 3 profissionais para rodar nas academias, para dar um apoio, você orienta. E a pessoa que não sabe o que está fazendo, ela vai se machucar, ela não vai ter resultado, ela vai desistir. Lesionar, e vai, não é um ciclo. Não vai voltar mais. E não vai fazer mais. Mas As academias viram um parquinho para criança. Como me deu o Claudinho, mas o Claudio vai ter essas partes mesmo. O Claudio na área política, o Claudio é formado em tem. Como, Claudio, qual o mecanismo que tem que ser feito para criar a contratação desses funcionários, dessas pessoas, desses profissionais? Tipo assim, acho que a pessoa que está fazendo faculdade tem que ter estágio, não tem como estar estágio, não pode ser feito uma coisa assim em cima disso? Ou tem que ter lei também, criar lei? Tudo é lei. Mas é o seguinte, olha só. Aí temos uma coisa boa nossa aqui, indo para a parte política, que se fosse nos anos passados, eu não tenho dúvida que a gente seria perseguido, porque tinha essa perseguição muito em Cachoeira. Isso eu tenho certeza que não vai ter nesse governo. Isso eu tenho certeza porque eu conheço a Deus Mineiro. Então ele não vai fazer isso. Aí assim, falando da parte política para vocês, que eu acho que antes do esporte a gente nós somos cachoeirenses, somos apaixonados pela nossa cidade. Infelizmente foi uma bucha mesmo, mais de 100 milhões de dívida, então já que vão mostrar todas as secretarias sucateadas. Essa é, infelizmente, a realidade. Foi isso que chegou a Cachoeira. Isso vai aí mais ou menos umas 10 gerações pagando a essa dívida. É feio o negócio mesmo, isso em várias áreas, desde transporte e tudo. O que aconteceu? Teve vários problemas na secretaria, lá de esporte, passou por 3
2 ou 3 ou 4 secretários, mais pandemia, mais sem dinheiro, mais sem saber fazer. Porque, né, então, ganhou lá um prefeito que está acostumado a vida inteira a cuidar lá de mortos, não é isso? Ele passou a responsabilidade maior da vida dele, que é cuidar de vida. E o cara não sabe aquilo, certo? Porque morto sem enterrou não vai nem se reunir, talvez no céu. Mas com vida tem problema no esporte, tem problema na saúde. Então, cara, esse cara, hoje se você olhar para ele envelheceu uns 10 anos, cara. Porque é muito problema, é no esporte, é na saúde, é na educação, é na política, esse chupim que quer cargo, que pressiona o cara para caçar o cara. O cara agora foi um negócio lá de cassação, certo? O negócio era de 300 mil, os caras roubaram 30, 100 milhões e ninguém falou nada. Então, ele está apanhando. E a turma que entrou com ele está apanhando também. Então, o que eu falo para ele sempre que eu encontro ele, falo, amigo, se não é você, outro não aguentaria, porque é pressão demais. Então, ele está se juntando com pessoas que também nunca tiveram na prática. E é trabalhoso em qualquer área. Eu não tenho lá político de estimação, nem estimação lá por cargos. Então, o que eu penso, eu vou sempre falar isso para ele, porque eu ajudei ele a ganhar. Então, sim, Claudinho, eu até concordo com você, beleza? Em relação a todo o histórico que ele vem, mas todo político que, quando ele se dispõe a entrar, ele sabe o que ele está. Não sabe, não. Ele sabe onde que ele está entrando. Ele sabe pode não saber o tamanho do buraco. Ele sabe o tamanho do buraco. Ele não sabe mexer. Não tem. Mas que nem o próprio caso pontuou aqui. Muitas vezes é questão de proatividade. O Dogão, a gente foi grato para ele, grato pra caramba. Eu acho que depois que ele perdeu, o lado que ele estava apoiando perdeu, a gente tentou brigar para que ele continuasse. E não foi nem pela questão política, foi pela gratidão que a gente sentiu. Nesse caso foi de a gente sentiu respaldado. A gente sabia, falou, a gente chegou lá no Você faz, pô. Eu presenciei ele trabalhando, ele colocando piso lá, que não é do setor dele, sabe? Colocando piso, está totalmente errado, tá totalmente errado. Então o cara ali fazia. Eu vi ele rebocando a pista de skate. Tá errado, porque ela tem que estar liso. Mas, pô, o secretário Mas daí volta de estrutura. Realmente é falta de estrutura. Aonde o Claudio falou, ele não tinha estrutura, mas ele fez. Ele, para chegar e fazer, teve falta de muita coisa que ficou de bucha até agora. Sim. Mas aí é que dá a proatividade. Ele fez sem ter. Sem ter. Ele é meu amigo. Eu, inclusive, naquela época, eu precisava lá do secretário, eu indiquei o nome dele, porque ele é sério, ele é íntegro, ele é cachoeirense, ele é apaixonado pela cidade. Ele é nesse proativo, certo? Então, mas lá, então, estava terminando. Eu acho que tem que cobrar, Rafael. Eu acho que tem que cobrar, a gente não pode ser só legal. Então vamos lá, cara, vamos marcar lá com o prefeito, com o secretário, com quem for, falar, tá aqui, me dá um prazo para resolver, ou nós vamos ficar cobrando você toda hora, meu. Eu preciso que Mas sabe o que resolva. acontece também, desculpa, pode também estar contando? Eu vejo também, eu com 54 anos de idade, moro quase no Cachoeiro Paulista. Eu vejo falta de união dos corpos do Cachoeiro Paulista. Perfeito. Falta de união. Falta de união. Você pega meia dúzia, você pega, é isso mesmo, pega meia dúzia ali que corre atrás dos outros, não. Só querem ver o novo da frente depois. Eu vou, tipo assim, eu vou lá roer aquele osso lá, depois a carne vai ficar com. Dezembro, tá? O caso dele com a carne não pode, pô. Tem que todos brigarem juntos. Ter união mais, porque não tem jeito. Se não tiver união no esporte, não vai para lugar nenhum. O Cássio é chato. O Cássio é chato, deputado, sabe? Deputado, Cássio é chato. Pereira é insuportável se falar do Pereira. O Guilherme Moleira, nossa, uma mala. Mas são os mesmos. Por quê? Porque são os mesmos que vão bater. Mas Eu quero que todo mundo coma carne, mas eu quero. Se Sim, for, também quero. no caso, se for pra, ficar sendo chato, insuportável, eu quero que todo mundo coma carne. Porque, poxa vida, Eu quero carne. lugar eu vi a hora que ele entrevistou com o Bonifácio, né? E, pô, sensacional. Foi legal, cara. Mas é outra coisa. Então é assim,
Eu sei onde, lugares hoje, Cássio, eu não tenho condições de lugares hoje que o futebol me levou. Eu não tenho condições hoje de jogar, por exemplo, no Morumbi. Eu não tenho mais. Mas o futebol me levou. Eu não tenho condições hoje de jogar no campeonato profissional, A2, onde está a Portuguesa, onde está o Eu joguei, mas eu não tenho condições hoje. Mas quem que me levou? O futebol me levou. Eu não tenho condições hoje de ficar num hotel 5 estrelas. Não tenho. Mas eu fiquei. Eu não tenho condições hoje de, por exemplo, um hotel 5 estrelas, porque eu dando exemplo, eu fiquei com revelação. Pô, com revelação, você ficar no mesmo hotel que o hotel é top, né? E eu não tenho condições de pagar. Eu não tenho, mas quem que me levou? Essas experiências de vida que eu tive, por que as outras pessoas não podem ter? Por que essa molecada aqui, agora me arrepio, me dá raiva, Mas não. por que essa molecada não pode ter? Não vai ter. Porque não tem dinheiro. Concorda com o que você falou. O rombo deve ter sido gigantesco. Pô, mas se não dá para ir na parte financeira, tem que ir na raça. Tem que ir na Quem é do raça. esporte faz na raça a vida inteira. Fez. Você tira dinheiro do bolso, você deixa esposo, você deixa família, você paga pra jogar, tem time, não sei se vocês são assim, mas os caras pagam mensalidade pro próprio time pra jogar. Cara, meu time é assim, eu acho que senão a gente não paga. Não tem o condições que de a pagar gente tá fazendo jogar. aqui, o que a gente tá fazendo aqui é tipo assim, cara, é o mínimo. É o mínimo, é Mínimo ligar do pro poder público. O mínimo poder público pode te dar um campo sem jogar, velho. Exato. Ninguém tá pedindo chuteiro de R$1.000, ninguém tá pedindo bola de 500. Cara, a gente tá falando, ó, começou tudo por causa de um campo, que era praticamente o único campo, porque, sendo realista, o campo do São João e o da Margem são coisas que a galera não usa muito. É o do estádio municipal. Aí o estádio municipal, você vai em toda a cidade, você vai em Cruzeiro, você vai em Lorena. Lorena tá retivando o time, né? Guará, Aparecida, Pinda, você pega todos que vocês quiserem. O estádio municipal é um brinco. Canas. Eu sou totalmente Canas, contra dá 15 anos na estrada. Assim, eu fui no campo domingo agora eu trabalhei, eu trabalho 2 folgo 1. Trabalho 2 folgo 1. No passado eu folguei. Eu fui em Silveiras. A casa da minha mãe era atrás do gol. Só que eu fui com ela, eu não morri com a minha mãe, eu não vou com a minha avó, senão eu ia deitar e rolar mais ainda, né? Tava lotado o campo, tinha toda a estrutura que você pode imaginar, tava lá, muito bem organizado. Tem as divergências deles? Tem as divergências dele. Acha que pode ter. O que eles têm que dizer, eles querem ter mais. Tá certo, não é errado, eles querem ter mais. Mas eu fiquei lá, não existe inveja boa, não existe inveja branca. Eu falei, no cachoeiro tem, eu tô tomando cachoeiro, eu queria bater uma bola, mas não dá, se eu não pagar para mim no seu site, se não pagar, a gente não pagar para jogar no campo produtor, ou vier pagar para jogar no cachoeiro, você não joga, por exemplo. Por quê? Porque já tem os times, é justo o cara do bairro do São João deixar de jogar para outros times jogar? Ah, mas o campo é municipal, mas então todo bairro tinha que ter. A realidade é essa. Mas eles todo bairro municipal, mas eles cuidam. Eles cuidam muito bem cuidado. Esses tempos eu lembro que cortaram luz, a estrutura lá de cima estava tudo quebrada, eles arrumaram. O povo do bairro que faz isso. O campo só está utilizado. Eu falei logo que uma bomba. Dá para virar centro social e bomba naquele campo lá. Com vários de atletismo. No São João? Não. Eu vou até a semana eu vou aprofundar legal. E vou dar essa notícia para mim, parece que está vindo isso aí, para aquele campo lá. Não, sim, mas isso não tira Não nada. tira de não, sim, tá. Mas por que não usar essa verba lá naquele estádio? A verba melhor para ter uma estrutura lá. É que nem a gente está falando, a gente paga para jogar, a gente tem condição. Graças a Deus, muitas pessoas do nosso time conseguem pagar mensalmente para mim e a gente joga lá no campo produtor. Mas dos 20 times que tem em Cachoeira, 15 pelo menos eu garanto que não tem esse planejamento financeiro que a gente consegue ter, mas não é nem por Não, cara, força. É a Bíblia todo dia comigo. Acontece mesmo. É brincadeira, oração da noite. Quase da vez. Essa é a oração da noite, Eu vou tirar daqui, ó. Cidade, mas e os outros times que não tem condição? Os caras estão jogando uma vez por mês ali e olha lá. Sim, com certeza. E é uma questão de incentivo, né, cara? Se você deixa de incentivar
Nem que seja não atrapalhando, porque isso que fizeram é atrapalhar. Então, se você já incentiva não atrapalhando, já é um grande passo. Se faz ali uma escala de horários, faz uma organização com os times, chama todo mundo, convida. Se você vai em outras cidades, eu falo porque eu já participo de outros times, né? Jogou em outros times, seja modesto, não. Jogou em outros times. Jogou muito, hein? Jogou, foi campeão em outros times. Porque aqui no Joga. Brasil a gente está acostumado a. Você não pode falar de você que você é egocêntrico, que você é egoísta, não. Não, Você tem que não, valorizar não, os times não, todos. não. Mas por isso que na Europa aí, o pessoal lá fora aí, os caras falam, não, eu ganhei isso, eu ganhei aquilo. Não é ser arrogante. Sabe o quanto que você ralou para ganhar isso? Por isso que você quer falar que você ganhou, você tem de onde. Lugar que infelizmente muitos não vão estar, conhecimento que muitos não vão ter. Eu morei em 4 estados por causa do jogo, por causa do futsal. Tantas pessoas, E quantas muitas pessoas a gente amizades. tem Cassiano, assim, É. e a gente pode utilizar isso, Exatamente. conhecimento seu. E muitas amizades de fora. O seu nível talvez melhor jogando que você, o meu nível melhor que eu jogando que eu, que o. Não dá prioridade. Porque justamente isso, você vê que não tem incentivo. Outras cidades, igual a gente está falando do convite, que eu falei para você, colocar assim na internet e esperar que venham, eu acho que não é muito funcional. Outras cidades não fazem. Eu acho que E dá certo. E o que eles fazem? Eles fazem reunião e, assim, uma cidade pequena, como a nossa região, tem várias, você consegue ter o contato de todo mundo. Você consegue entrar no Facebook, você consegue mandar o convite. Você tem que personalizar a coisa, você tem que falar, ó, Cássio, você quer vir aqui na reunião? Rafael, você quer vir? Claudio, você quer vir aqui na reunião? Manda. Se você quer fazer acontecer de fato, você faz isso. essa mesa redonda, esse sabatinho foi feito como? Foi jogada aleatória no Facebook ou foi direcionado? Eu tive a oportunidade de participar com meu pai de coração Donizete. Eu participei de no mínimo umas 5 reuniões de Copa Zito. Foi por muito tempo o maior campeonato do Vale. Depois veio a Copa Band Vale. Eu participei de 3 reuniões. Todos os convites, nenhum foi aleatório. Nenhum foi jogado aberto. Não, é nominal. Eu quero que sua equipe participe. Eu quero que sua equipe venha aqui. Não vai dar, não vai dar. Então, você desistia antes e chamava as outras equipes. Tinha que ter pontuação. Nós estamos jogando Copa Record. A TV, Pô, Record sensacional. Televisão. Eles mandaram o convite para a pessoa. Não foi assim, vamos ter uma Copa, quem quiser se inscreva. A cidade ou o time quiser se inscrever. Os caras lá de São José, Taubaté, não sei, mandaram para todo mundo. Essa semana também, vocês falaram, foi citado também, que colocaram a secretaria, colocou fez a reunião lá também, que falou o nome dele. Você falou o nome da reunião lá, é. Falei. Revolucionário? É, revolucionário. Aqui ontem, mas já foi lá, né? Então vai falar semana, eu não sei o dia específico, quinta-feira, acho que foi de reunião. Deve ter sido. Foi lá ontem, mas não tendo aqui. Tá? Ontem foi um marco para o futebol e o futsal de Cachoeira Paulista. Foram alinhadas várias questões, novas regras para o uso da quadra, Que eu achei legal, isso eu achei legal. para atender mais pessoas de forma melhor. Anúncio também de que em breve vai ser oferecida uma capacitação sobre as regras do futsal para atualizar os líderes de equipes, sobre como e quando vai acontecer a Copa Política do futsal, o amador ou o veterano de futebol. Vai demorar na vida também. Vou sempre em cima de uma gente. Lembrar os regras. Entre várias outras questões para deixar o esporte mais acessível e transparente para todos. Ele também é o início da parceria entre a prefeitura e os times que já exercem uma excelente prestação de serviço para a comunidade. A partir desse momento, o apoio vai ser com igualdade de critérios técnicos para que todos sejam contemplados de forma justa. Eu vou só a lista aqui. Resumindo, todos os times terão que fazer o cadastro na secretaria para ter benefício. Todos. Tá certo, tá certo. Todos. Perfeito, tá certo. Tá certo, certíssimo também. Porque senão favorece o Cláudio e deixa o Aí faz fácil para vocês. Já só Mas é isso aí. Aí teve, como ele falou, que teve uma reunião, a primeira eu fui, na segunda aqui, essa não. A primeira teve lá, os times foram cadastrados. Essa reunião que teve aqui, soltaram no grupo que estavam os times cadastrados. Né? Por isso que você comprou. E você já estava cadastrado. Então quer dizer, tem um grupo dessa. Então a reunião foi feita antes de soltar essa nota que existe um cadastro. Não, foi convocado todos participaram para fazer Então, o a cadastro. reunião foi antes de depois que soltaram a nota do cadastro. Você tem que fazer o cadastro. Ou foi feita a nota do cadastro primeiro para depois da reunião. Convocou a primeira reunião, o fato que eu participei. Só que nós fomos, estava indo programa comigo na quinta-feira. Foi convocado todos, o
Foi, né? Sim. Foi pelo Face, foi Sim, comunidade. é. Tudo pelo Face foi. Todas as pessoas que tinham time que mexe com o time de futebol casa, que são pessoal combinados, todas as escolinhas, todas as pessoas para irem nessa reunião, para fazer o cadastro com a Secretaria de Esporte, para receber benefício e ter também, sabe, e participar, onde cai aquilo que você falou. Para não mandar Porque eu todos tem cadastro, manda para ele. A gente está à frente do time da nossa Mas empresa lá e não fácil. recebeu convite nenhum. Essa Não, parte mas de não atualização, foi que a gente não tá foi falando. só convite. Essa parte de atualização de regras, a gente vai jogar, eu não sei as regras, pô. Eu não sei as regras. Os meninos vão falar, não, o Cássio pode fazer mais isso, o Cássio pode fazer mais aquilo. Por Não, quê? ele Porque... quer capacitar as pessoas. Exatamente, então isso é Isso interessante. é legal. Só coisa que você tem que pontuar, falar, a verdade ela é reta. A verdade é a Eu falei, verdade. a verdade é verdade. Coisas que são boas, isso aí é interessante pra caramba, ser feito. Jamais imaginava que eles poderiam fazer isso aí. Porque pela forma que estão sendo conduzidas as coisas, isso daí é até surpreendente, positivamente. Vamos Né? torcer que Boa, que pensa. Legal. Eu até comentei com o diretor lá. Você viu que a gente deu as bolas para outros clubes? Eu falei assim, pô, legal, acho legal. Porque a gente sabe que clube não tem condição de comprar bola mesmo. Mas ela não pode ficar superficial só na bola. Vai jogar onde? Exatamente. Tem que ter, não adianta você me dar a bola e não ter onde jogar. Ah, não sei o que. Mas é assim. Mas legal, teve o pontapé. Só que esse pontapé não pode parar. A bola não pode parar aqui, pô. Essa bola tem que ir embora. Ela te deu a bola, beleza? Mas agora também é da união, que eu ia chegar nessa parte também que você tocou. Da união dos clubes. Porque não tem. Cachoeira não tem. Eu acho que também na minha cidade, Natal, São Luís também, não tem muito também não. Mas a solução foi nesse jeito, porque Mas é porque é isso, assim, no meu ponto de vista, os clubes têm que ser unidos, assim, até certo ponto, porque, assim, pra mim o poder público é essa união. Ele centraliza, talvez foi isso, verdade. se Eu juntando. não pensei É nesse ele lado. que faz essa administração, esse contato. Isso que foi feito, legal, mas não poderia ser feito uma vez só. O Rafael não veio, manda de novo o convite, vamos fazer outra reunião. Sim, tá, pode ser Vamos falhado, continuar, porque senão fica uma coisa muito assim, ó, tá tendo, você não veio porque você não quis e tal. E o trabalho não é esse, é incentivar. Eu vou te falar de união, fazer mais sabe vezes. Eu estou fazendo esse programa do esporte passado, já fez um ano e meio, já está com um ano e meio, graças a Deus, o negócio pegou para estar indo, fluindo. Várias pessoas ficam no celular, na rede social, criticando. Eu convido, vamos lá na rádio comigo, para falar entrevista, vem falar disso. Vamos, não vão, velho. Então ficou cômodo agora, verdade. Ficou cômodo ficar atrás do celular e ficar criticando a gente A ou B, mas quando eu convido as pessoas, vamos lá, então, falar do esporte, opinião só tem que pôr expor, pô. O microfone daí, ó. Aí, mas os caras não vão, cara, tem direito, direito só de criticar. Dá opinião, não é verdade, não? Mas o problema também é que as pessoas levam muito pro lado pessoal, não tem maturidade no Brasil. E assim, Igual falando geral, igual é a gente falou, mesmo, tem gente assim, quando fala que não te agrada, tem gente É que igual o fica cara falou. magoado. Eu Isso que é não perigoso. defendo política, nunca defendi, não tenho medo também nenhum. Tenho minha profissão há 35 anos, vivo dela, a qualquer lugar que eu vou, graças a Deus, essa profissão minha. Então não tem que falar, não. Tem que falar, você tem que cobrar o direito nosso. Nós que somos do esporte, nós temos que se unir igual aqui, tem 5. Daqui eu vou ter um meio cobrar, eu falo, marcar com o prefeito, vamos dizer, marcar um de nós vimos lá, a gente marca, a gente vai lá expor o nosso lado, né? Agora os pessoal só sabem, quando você pega, não tem ninguém, são poucos. E aí é o seguinte, né, então, pegando a sua lá, Cássio, o cargo lá de secretário, ele é um cargo político. E é uma cidade de cada um puxando para um lado. Ontem alguém falou na sessão de Câmara que um vereador que trouxe esse rodeio, quer dizer, há uma interferência e está o prefeito com ele em coisa. Então ele tem que levar lá qual que é a demanda. A demanda é essa. E quando estamos mais forte, tem bastante gente, dentro de uma frase, eu acho que é do Leonel Brizola. O político só tem medo do povo, de mais nada. Então vai lá 10, 12 caras, entra todo mundo, ou vai ser lá na quadra reunião, não sei onde vai ser. É isso aqui e tem que ter plano, velho. Qual que é o prazo? É 30, 60, é 90? Senão a gente vai para a rua, a gente vai para a internet, a gente vai para a porta da prefeitura. Tem que ter essa cobrança. Com certeza, porque a sensação que fica é justamente essa. A gente dá uma reclamada na internet, aí dá uma resposta, mas depois não acontece nada,
vão deixando, vai Maria. E aí as coisas não acontecem. Não acontece o esporte, não acontece o lazer, não acontece a promoção de saúde. Então, assim, precisa ser determinadas coisas. Por isso que a gente precisa, por exemplo, de um espaço que é para o esporte. Acabou. Entendeu? Então, assim, brigaram para tirar a feira, brigaram para colocar, depois brigaram para tirar. Depois veio o circo, brigaram para colocar. Depois que saiu, estamos brigando ainda. Aí veio o rodeio, brigou para ter e aí está causando ainda. Sabe, porque assim, não tem um plano. Não tem assim, olha, vamos sair daqui e vamos para cá. Mostra que o vamos fazer problema isso, vamos não fazer é o aquilo. rodeio em si, não é o circo em si, não é a feira em si, é o planejamento. E a valorização do esporte, eu acho, que é esse gancho. Porque assim, eu trabalho com isso há 11, 12 anos, eu sinto justamente isso. Nós somos de todas as áreas da política, da saúde, da segurança, da educação, do transporte, o esporte ele é sempre sobrou, vamos fazer alguma coisa do esporte. E tem que mudar essa visão, porque esse mecanismo afeta em todos os outros, cara. Sabe assim, se você investir R$1 milhão de reais no esporte por ano, você economiza 30. A conta é essa. E os caras não têm essa perspectiva. E a gente está falando de incentivo assim, para ter um jogo de sábado, um jogo de domingo. E essas escolinhas para ter, escolinha de tirar essa criançada da rua. O trabalho que, por exemplo, o Ademir faz lá no CDHU. Pô, esse cara tinha que ser assim, incentivado. Financeiramente. Tinha que ser pegado só para 1.000 crianças por ano o cara trabalha e o cara ganha uma bola. Desculpa, mas assim, pra mim incomoda demais. Eu fico só a bola. né? Sabe Porque assim, pra ele cara recebendo, muitas vezes ele vai ficar se sentindo lisonjeado. Mas é muito pouco que está sendo feito para ele. Ele está fazendo o que a Secretaria de Esporte ainda fez. Tem várias A parte de escolinha, cadê a escolinha de esportes da cidade? Ele está fazendo o que deveria ser, ele está cobrindo o espaço, a lacuna que é deixada por falta de público. O melhor público tem que fazer. Então eu só dou uma bola para ele, eu dar um jogo de colete para ele, não. No mínimo esse cara tem que ser homenageado pelo que ele faz, no mínimo. E colocar ele no pedestal. Professor, você não sabe o que o senhor está fazendo, não sabe. Como está interferindo na vida de outras pessoas, porque o nosso poder público está deixando Deus dará, entendeu? Aí o nosso campo está sendo usado, a parte que não tem refletor nas arquibancadas, para a turma usar droga, vender droga e fazer o caramba para tem que dar aula lá, cara. Não consigo dar aula. Não consigo dar aula porque não tem nem. Tem dois amigos nossos que estão assistindo essa live e estão questionando aqui. O Lucas José é o Luquinho da São João. Sim. Antigamente, o campeonato de férias, você só entrava se tivesse convite. Ponto. Isso é um ponto. O Eduardo Pontes, está lá em Campinas. Eduardo. Cláudio Gaspar jogou muito no campo Alexandre Pontes. O Eduardo Pontes jogou aqui. E a formação de uma vida, como tem o Cruzeiro e Lorena, não seria a solução dependente do poder público? Rafael, Não pode falar, briga, eu vejo que a criação de uma liga com certeza ajuda. Mas seria a solução para o problema? Solução? Não sei se seria solução. Eu acredito que não, se não acontece aquilo que o Claudio falou. Politiza, cara. Sim. Eu falo porque eu tenho assim, contato com as ligas de Lorena, Cruzeiro, Aparecida, Guará. Politica politizar. Não, aí cai. Então é um mecanismo, mas eu acho que. Não é saída. Exatamente. Ajuda. Qual seria a saída, gente? Qual seria a saída que a gente faz para chegar? Eu acho. Posso falar de coração? Boa vontade. Tá? Qual seria? Proatividade. É isso aí. Proatividade, muita proatividade para vocês. Já que a gente não tem. Então quer dizer que ninguém foi na parte financeira, então. Quer dizer que a parte financeira, que é o que eles sempre dizem que não tem, tudo, ninguém toca nessa parte. É que Não tem eu vejo que a não, parte financeira é Não, essencial. sim, tá caramba. Mas a gente sabe que você consegue fazer sem essa questão financeira que. Você consegue fazer um campeonato sem, por exemplo, esses campeonatos que estão na pauta da Secretaria, você consegue fazer a Copa Tolita sem ajuda da prefeitura. Não precisa da prefeitura fazer, ele sai sozinho. O campeonato de férias, ele sai sozinho, não precisa da ajuda da prefeitura para fazer. Você vai usar o lugar público, mas o lugar é público, não é da prefeitura. Então você não precisa da ajuda. Desses que estão na pauta aí, os 3, 4 campeonatos, você não precisa da ajuda para fazer da prefeitura. Ela colocou como se ela fosse organizar. Se ela não organizar, eles saem. Todos eles saem, não vão deixar de acontecer. Os próprios clubes, eles vão se organizar
vai pagar o Rafael, faz o seguinte, não, a prefeitura não vai organizar a Copa Twitter. Não vai organizar o quê? Vai acontecer. Ah, 50 aí, arruma um árbitro, a gente paga um árbitro, Por isso tem que pra fazer, e vai acontecer. E vai acontecer. Nós estamos falando coisas que não dá para fazer, que a gente não tem condições de fazer. É isso que a gente está falando. Eu não tenho condições de fazer água, eu tenho condições de fazer o litro. O litro, se não tiver água, eu faço o litro. Ele vai estar ali. O campeonato vai acontecer. São coisas que a gente não tem condições. A gente não tem condições de fazer do sub-10 ao sub-18 arrumar o campo, dentro do campo da cidade. Fala comigo no campeonato que a Cachoeira está sendo representado aí para fora aí. Esse da Copa Record. Entrou com o nome da Cachoeira Paulista. Entrou com o nome do Cachoeira Paulista. Eu tô me segurando. Deixa mesmo. Cadê? Esse é agora. Chegou a ser representado. Você sabia disso? Não. São Sebastião tem 2 times, tem 2 times de futsal e criou essa Copa Record. Copa Record. Já existe outras regiões, quando a gente for lá para já existe. Triste, né? Você é Sebastião? A gente sabe. O Sebastião pediu para o nome Cachoeira para usar o nome Cachoeira Paulista para disputar esse campeonato. Sem nenhum custo, Mas é uma vergonha. É triste porque anos, um dos melhores times. A gente que é um pouquinho mais velho, eu lembro dele, pô. Então, Totão, o time dele. Que era a Copa Vanguarda antes, né? Era a Vanguarda. É a Copa Vanguarda. Você É o tinha mesmo formato. é o mesmo formato, a mesma coisa. Ela já tem, eu acompanho ela em outros estados, ela é fortíssima. Outras regiões, né? Outras Região de regiões, Campinas tem. ela é fortíssima essa Copa Record. Mas se você tem. Elias Lia. Ah, sim. Um abração para ele também, Deus abençoe. Você tem, no caso, você tem que sentir vergonha de ter uma outra cidade representando você, com atletas de alto nível na sua cidade, que não estão sendo valorizados, e outros sendo, por exemplo, o Japão está tirando por Cruzeiro. Eu lembro do Japão. Você pegou o Japão. Então, pô. E o Henrique também. Somos eu, o Henrique e o Japão. O Henrique goleiro. Não, é brincadeira, não. É vergonhoso. Não, e assim, por coincidência do destino, eles estão na nossa chave. Somos nós, Cruzeiro, Cachoeira, Moreira César e Guará. Cachoeira que era a nossa chave. Você é traidor, você vai jogar Eu com sou da Cachoeira, cidade. Ué, não é traidor. Não, mas é sática, né? É sática. eu entrei na quadra e vi lá assim, vi o nome no placar, Cachoeira Paulista contra Moreira César. Eu olhei para dentro da quadra, absolutamente ninguém, porque o time não era de Cachoeira. Era um time que está representando o Cachoeira. Quando eu jogava pelo Taubaté, quando eu jogava para São Paulo, eu vim e precisava marcar alguns amistosos. Aí o próprio Taubaté não precisava mandar, na época, precisava mandar ônibus, essas coisas, na gasolina não, a estrutura trazia, né? Então eu tinha. Eu marquei aqui em Silveiras. Você acredita que quando foi jogar, eu falei, professor, ele disse, 20 dias Copa São Paulo. Deixa eu jogar por Silveiras? Que isso, cara? Você entendeu assim, não? Deixa eu jogar. Pelo menos meio tempo, então. Então, no meio tempo você joga, então, por Silveiras. Eu não conseguia, cara. Eu tenho tanto amor, assim, cara. Assim, hoje eu tenho um amor. Depois que me deram o título de cidadão cachoeirense, você não tem noção, cara. Aquilo ali pra mim foi um êxito. Eu chorava, eu pulava que nem criança dentro de casa. Pô, porque eu já brigo por si só. Me dando essa honraria, pô, eu fico ainda com mais, eu fiquei com mais idade. Eu disse, não, eu vou bater. Eu vou bater porque tem gente que tem vergonha, tem gente que a gente sabe que cidade pequena perseguição política, a gente sabe que existe, não adianta. Tá o João lá, ou trocou, é o Mané que tá lá, vai existir de qualquer forma, que já está impregnado na cultura da cidade, ser assim. A gente sabe que da cidade pequena ainda mais. Cidade grande você faz, você está botando cidade e pronto, acabou. A cidade pequena ainda mais. Então, como se diz, você pegar, você poder honrar o nome da sua cidade, a Copa Vanguarda, a gente, e não ter, você olhar e falar assim, Cachoeira é louco, você não está nem, independente de ser outra cidade, mas você saber que não são os seus que estão ali, você fala, outra cidade vai fazer isso para botar o nome da minha cidade, é vergonhoso. Por exemplo, os campeonatos que ainda existem campeonato de campo, não tem uma representatividade com o nome Cachoeira Paulista. Nem o próprio Cachoeira, que é clube, mas não anda mais o clube. Então não tem uma seleção. Fala que a seleção da cidade, coisa mais gostosa que tinha. Faz tempo. Seleção da cidade. Muito. Não dá pra montar um time. Eu fiz salão, não fiz a transmissão dos jogos. Fiz nas lives, temos as lives dos jogos da Feira.
craques. Poxa vida, bicho, não, esse é São Tem, vários jogadores tem. bons. Se não tivesse, ninguém falava nada, sabe, Gaspar? A própria essa propaganda não existia. Pessoal, Porque eles falam assim, tá largado mesmo. Mas se for assim mesmo, vai. Só um minutinho, só. Nós já estamos indo quase 1h30 de live, eu acho que tá no. A gente fica aqui a noite toda conversando, sobre esporte de E a galera tá acompanhando. Então, eu queria, pra gente não estender muito isso aí, Cássio, as considerações, a gente vai daqui a pouco encerrar a minha live. Queria considerações finais de sua, a respeito, e uma ideia a respeito do esporte. Eu acho que é um pedido. A gente está aqui implorando para que o órgão público faça pelo menos o mínimo, que arrume o campo, nosso principal campo da cidade. Sei que foi feita uma promessa lá atrás, que ficaria pronto em 30 dias. Espero que seja 30 dias após esse rodeio. Que não espere mais 1, 2 anos, que tem muita gente precisando. É isso. Por favor. Glória. Vou deixar eu falar por último. É feio, né? Cássio, Por favor. Tem que ser. Nas considerações finais, eu tinha até que entrar em outro ponto, mas essa vai ser. Espera Tem ver, várias, tem cabelário, várias, Patrocinador chamando, né? vai ter agradecimento final aí. tem várias dessas, porque eu sou um cara que eu bato firme, eu critico muito, mas eu critico porque eu tenho muita ideia mesmo. Eu sou até aquele cara que eu aceitaria se transformasse aquilo em um centro de eventos, o campo da cidade, se tivesse estruturado nos outros campos. Por quê? Porque estou a favor do esporte. Mas eu fui no rodeio, eu estive lá, fui convidado para estar lá. E muita gente da nossa cidade, muita gente ganhou dinheiro lá aos entornos, então ele é importante acontecer. Até nisso Cachoeira está atrasado, não tem um centro de evento. O melhor lugar para ter um centro de evento, quem não quer, seria ali, perto de tudo, um lugar aberto, já que se fosse se tornar. Não é o apropriado, não. A nossa menor justamente foi isso. Mas se as nossas forças um dia acabassem e a gente perdesse essa guerra, que se lá fosse transformado no centro de evento, que se seja estruturado o São João, que se seja estruturado o Zoninho, que se seja feito. Por exemplo, o pessoal não joga mais em Cruzeiro, onde está construído o hospital regional, né? Não. Mas está sendo construído, não, você sabe disso, né? Não. Está sendo construído um campo do zero. Quer dizer, se perdeu lá um campo, mas se ganhou o quê? Vai ter um hospital. Se a gente vier perder essa guerra aí por centro de evento, se ganha o campo. No mínimo, a minha consideração é essa. Ter proatividade para fazer as coisas. Se eu não posso fazer com água, eu vou fazer com terra, eu vou fazer com grama, eu vou fazer com gelo. Mas tem que vir de mim fazer, se não vier, não tem como. Eu tenho uma ideia um pouquinho diferente, eu entendi o que ele quis dizer, mas eu acho que a gente tem que preservar demais aquele espaço, melhorar demais também, tem que ser melhorado o campo, a pista, as arquibancadas, o skate, porque quando tem esporte num local, quando tem movimento, a questão da droga, por exemplo, diminui. Isso daí é estatístico, faz isso, então assim, você já tem um resultado em segurança, você já tem um resultado em educação, teoricamente, porque você vai expelindo com os praticantes do esporte. Então eu acho que aquilo ali tem que ser, tem que ter mais investimento, tanto para o campo, quanto para a quadra, quanto para o skate, quanto para o campo de areia, para a academia que tem ao ar livre ali. Tem aquela outra escola, tem como se chama, aquele espaço que tem lá atrás, tem o nome do vereador? Que é tipo um auditório, né? É um auditório, isso. Então assim, aquilo ali, ó, você vê, tem que ser, cara, tem que trazer a população para aquilo ali. É um centro, o CSU, o Centro Social Urbano, ele tem que ser ali, não no São João, porque o São João, logisticamente, ele é afastado, então ali está perto de tudo. Então se você faz ali, tamanho, estrutura, então você tem que ser incentivado ali. Para mim, no meu ponto de vista, é a proatividade, a boa vontade e capacidade, tanto técnica quanto política. Se você tem esse pilar, assim, esses pilares, você faz o esporte acontecer. E sinceramente, a gente está falando aqui da galera mais velha. Precisa fazer o esporte para quem está começando, porque eles serão afetados. Então, acho que a gente tem que levar mais a sério o esporte. A gente acha que por fazer por lazer, a gente não tem que levar ele a sério. E afeta e impacta muitas vidas. Você vê, tem muitas histórias para contar, eu tenho, vocês têm.
Vocês vivenciaram, nós vivenciamos muitas coisas através do esporte. E esporte, cara, é tudo que a sociedade precisa. Educação é saúde, é segurança, porque quando você é capaz de lidar consigo mesmo, você trata melhor o outro. Então, eu espero que a gestão pública, seja ela qual for, quem for, leve o esporte mais a sério. É só isso que a gente precisa, seriedade. Perfeito, Cláudio. Legal. É o seguinte, né, eu fico lá com um resumo lá dos 3 aí, eu achei legal aí a parte lá do Rafael, ela de pedir, né? Eu acho que da parte lá da a atividade, mas eu penso que tem que ter essa junção dessa turma para cobrar. Eu acho que a gente fica mais forte com isso. Exatamente. Eu acho que a união. Depois eu vi lá uma foto que teve lá de distribuição, lá de bola, tá uma turma lá, mas não tem lá muita gente que eu vejo falar de esporte que não tá lá. Exatamente. Né? Unir, mas. Então eu acho que tem que unir essa turma. Denis, uma coisa que eu não gosto é narrativa, sabe? Narrativa do poder público. Tipo assim, ele conta pra você, ó, fizemos esse rodeio, papapá, legal. Qual o pró, qual o contra? É isso que eu quero fazer na prática. Olha, isso foi bom? Você fala, não, foi bom. Não foi bom. Então, isso tem que mostrar para a população. E eu acho que quando você tira o esporte para show, nunca vai ser bom. Que a prioridade é o esporte. E é muito difícil para as pessoas aí aqui em Cachoeira, elas aí aceitarem que o futebol é o esporte mais fodido do mundo mesmo. Não adianta você falar lá no vôlei, com todo o respeito que tem, mas o que gira tudo é o futebol, pô. Isso tem que ser aí aceito, né? Então, mas eu acho que é isso, Basílio. Eu acho, olha, que fica meus parabéns, precisa ter outras reuniões, eu acho que precisa ter planejamento, precisa ter data para resolver, olha, vamos resolver o negócio em tal tempo, se não for a gente vai lá de novo, ela vai cobrar. E parabéns pela coragem de você estar aqui. Eu acho que eu estou aí às ordens de vocês para ir lá, para falar com o prefeito, com o secretário, do quem tiver, eu estou às ordens suas aí. Então, é isso aí, então. Eu vou, antes de agradecer você e fazer mais merchan da casa de bebidas. Se quiser, mas já vou Da casa de bebidas do Paulo Roberto Ciseli, que é aqui na Avenida Crescente da Seguridade. Agradecer o Cachoeiro Paulista. Agradecer ele pela água, né? A gente telefonou para tirar com o 97898-3702. Paulo Roberto Ciseli. Fazer um merchan também meu, né? Nós somos corretores de imóveis, formados, pessoal, estudar no terreno. Formado, nós somos. Não pode com o Basílio 10. Tá lá, graças a Deus. Olha, eu vou falar rapidinho, que eu depois, há 5 anos atrás, não tinha estudo nenhum, gente. Não tinha nem o fundamental, viu? 5 anos atrás, eu não tinha ensino fundamental. Fui lá para Taubaté, fiquei 2 anos, toda sexta-feira fazendo prova lá. Graças a Deus, eu tirei o fundamental, tirei o ensino segundo grau, ensino médio e me formei corretor. Tá vendo? Nunca é tarde. Então, meu pessoal, agradecer a vocês, né? Não é um pequeno, não. Agradecer a Mogina aí, pessoal. Agradecer a Rafael, né, Rafael, pela aceito o convite, Deus abençoe, obrigado. E vamos ter mais oportunidade de ter esse bate-papo. Agradecer o Cássio também, estamos juntos, Rafael, o espaço também do Rafael aqui, agradecer também o Rafael pelo espaço, o Cláudio Gaspar. E a minha palavra final é união entre os esportistas de Cachoeira Paulista. Precisamos disso, para a gente cobrar. Temos direito, unimos para termos direito de cobrar na frente. E cobrar é o nosso direito. Então, galera, muito boa noite a todos. Deus abençoe a todos os convidados. Abençoe também a todos que estiveram presentes na live. Vou lá desligar. Um abraço a todos. Vamos cobrar.